Olá, tudo bem por aí? Eu sou a Poliane Rocha, sou psicóloga clínica, né, especialista em terapia cognitiva comportamental e também estou em formação em terapia dos esquemas, né? Hoje eu atuo de forma 100% online, né? Inclusive me sigam lá no meu Instagram, Poliane Rocha Psi, onde eu compartilho muitos conteúdos sobre saúde mental, autoestima, mudança, autocuidado, né? E hoje eu trabalho com atendimento clínico a mulheres, supervisão clínica ao público de psicólogas, né? E dou auxílio e suporte aí para psis em outras demandas, né? Que diz sobre gestão clínica, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje, receber vocês. Espero que eu possa passar muito conteúdo de valor, né? Que vocês possam se conectar com o que a gente for falar aqui hoje, que isso possa trazer um pouco mais de qualidade, né? Na vida de vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Caroline Narjara, também sou psicóloga. Eu sou especialista em saúde pública pela UFO. Atuo tanto presencialmente quanto online aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E é uma honra poder dividir esse microfone com a Poliana, né? Com certeza, Porque com ela é a certeza. rainha das minhas primeiras vezes, né? A gente estudou junta desde o ensino médio, depois, durante a faculdade, a gente deu muito suporte uma para outra, trocando Verdade. serviços, né? Verdade, verdade, verdade. Muito suporte, Primeira Carol. live juntas e agora o primeiro podcast também. Verdade, primeira live juntas, né? Inclusive, a gente falou também sobre saúde mental na nossa primeira live, não Exatamente, foi? saúde mental das mulheres. Verdade, E hoje a verdade. gente vai falar um pouco sobre a importância da terapia para toda a população, né? Porque ainda tem muitos mitos aí e a gente Muitos. quer acabar com todas essas dúvidas, assim, que vocês tiverem por aí. Sim, a gente fez uma pesquisa, né, uma pesquisa geral sobre as maiores dúvidas ainda, né, nesse século, sobre terapia, né, sobre o que um psicólogo faz, ou para que buscar, né, saúde mental. E eu quero começar aqui, jogar uma perguntinha assim no ar, que eu acho que muitos de vocês já devem ter escutado por aí, mas eu vou direcionar para Carol, Carol, depressão e ansiedade é falta de Deus? Nossa, essa aí, por eu ter uma religião, eu escuto tanto essa pergunta. Mas, gente, sinto informar, assim, é um mito, mas, assim, um mito, mitão mesmo. Depressão e ansiedade não é falta de Deus. Inclusive, é uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes. Todas as profissões, se a gente crê que todos fomos criados por Deus, inclusive até o psicólogo foi, né? Logo, o psicólogo está aí para dar um suporte aí no meio. Só que a nossa saúde mental, ela vai além do espiritual. A própria OMS agora incluiu o espiritual, né, no ser humano, assim. Agora foi atualizado que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Uhum. Então, para que a nossa saúde mental esteja bem completa, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, do psicológico, do social, que é estar com as pessoas, ter momentos de lazer, que é muito importante, o que a gente acredita Sim, que não, sim, e sim. cuidar do espiritual de uma forma geral. A gente não está falando de religião aqui, mas cuidar do espiritual como um todo. Inclusive, nas novas resoluções do SUS, foi incluído algumas práticas, né? Ali, não necessariamente a da saúde mental já existia antes, mas foi incluído práticas holísticas que eram mais voltadas mesmo para questões físicas do corpo, né? Para trabalhar um pouco essa ideia, essa perspectiva do espiritual. Mas há muito tempo atrás, assim, um historiador que ele se chama Jorge Minus, ele fez lá uma publicação de um texto, não sei se foi um texto ou um livro, mas se chama História do Suicídio. E interessante a Carol ter trazido essa questão, assim, da espiritualidade, porque há muito tempo atrás, a depressão, a ansiedade ou qualquer enfermidade psicológica, dificuldade mesmo que o ser humano tinha, era interpretado como se a pessoa tivesse possuída, que a pessoa tivesse com Sim, demônios no sim. corpo, né? Tanto que alguns chamavam de demônios à meia-noite, né? E por aí vai. Porque as pessoas ficavam, assim, boa parte da noite acordadas e tendo dificuldades ali de se manter, né? De se sentirem muito deprimidas, sentirem isolamento. E aí dava-se o meio-dia, diz que essas pessoas dormiam mais, né?
Isso é muito comum, assim, da depressão, esse humor mais deprimido, mas não quer dizer que isso seja uma falta de fé ou uma falta de Deus, né? Mas interessante também, né, Polly? Porque a gente está falando aqui do cristianismo. Porque, por exemplo, se a gente pega o exemplo dos homens-bomba, o suicídio, ele é visto como um endeusamento. As pessoas que se matam, elas são as pessoas que vão para o céu. Então, a gente tem do lado ocidental uma visão e do lado oriental uma visão completamente diferente do suicídio, né? Sim, sim. Muito, muito diferente, né? Acho também que o suicídio ele acaba sendo uma questão de saúde pública, né? A gente falando um pouco do SUS, falando um pouco de como que é que esse pensamento foi se constituindo socialmente. Então, a gente vê, sim, uma questão de saúde pública, até porque quando a gente fala de saúde mental, a gente também precisa de espaços como esses para se falar de saúde mental e para se levar acesso a pessoas, né? Claro que tem pessoas que têm um pouco mais de acesso, mas tem um grande número de pessoas que não têm acesso à saúde mental, informação de como cuidar da saúde mental, o que um psicólogo faz, como que um psicólogo pode ajudar uma pessoa, por exemplo, que se sente muito deprimida, que se sente triste a maior parte das vezes, ou uma pessoa que tem um trabalho para apresentar e começa a sentir ansiedade, treme e não dá conta, né? Hoje, se vocês chegarem, por exemplo, no SUS ou em algum hospital particular e perguntar, né, na emergência, vocês vão ficar chocados com a quantidade de pessoas que chegam na emergência achando que estão tendo um ataque cardíaco, mas a verdade é apenas ansiedade, é uma crise de ansiedade. A pessoa não sabe o que é uma crise de ansiedade, não sabe como conter uma crise de ansiedade, então isso acaba sendo, né, percebido de uma outra forma, né? E não necessariamente é um ataque cardíaco. Não, e é engraçado porque, assim, Polly, como eu atuei na linha de frente do Covid, a gente percebeu que esses números, eles se agravaram demais depois da pandemia. As pessoas, elas tendo ficado dentro de casa e não podendo preencher o dia delas só com trabalho, elas tiveram que olhar para um lugar que ninguém olhava. Para si mesmo. E para as relações, né? Nossa, porque foi muito difícil. O tanto de parente que teve que sair de casa nessa pandemia. Nossa. Depois, né, do Covid, assim. E o tanto de relacionamento. Tem várias pesquisas falando que o número de divórcios também aumentaram, Sim. né? Durante a pandemia, assim. Sim. Depois da pandemia também, né? Mas, enfim, Polly, para quem que você acha, então, que a psicoterapia, assim? Para quem que serve, assim? Ótimo. Eu acho que eu vou começar falando de... Vou categorizar assim, vou trazer 3 grupos de pessoas que eu acho que é mais fácil da gente entender de para que serve e para quem que é a terapia, né? Nós temos num primeiro grupo as pessoas que têm um transtorno mental, que são aquelas pessoas que estão diagnosticadas por um psiquiatra ou por um psicólogo, ou pelos dois que têm essa necessidade do medicamento, ou que tem um transtorno fechado mesmo que não trate, né? Mas que é aquela pessoa que tem vários prejuízos na vida dela, tanto no social, quanto no pessoal, quanto financeiro, quanto relacional, quanto do trabalho, tá? São aquelas pessoas que realmente têm um grande prejuízo. No segundo grupo, eu vou colocar aquelas pessoas que têm uma baixa autoeficácia, né? O que é autoeficácia? É a capacidade que você tem de solucionar problemas, de resolver conflitos, né? De fazer coisas, de colocar ideias em ação, tá? Então, no segundo grupo, eu vou colocar ali as pessoas que não têm tantos prejuízos na vida delas, em várias áreas, mas, por exemplo, tem uma baixa autoeficácia, tem dificuldade, talvez, de se relacionar, tem uma dificuldade ali de manter constância em coisas que começa, tem uma crise ou outra, né? E o terceiro grupo, eu vou colocar como as pessoas que têm alguns sintomas, mas são simples. São pessoas que vão na terapia ou buscam um psicólogo mais por causa do autoconhecimento, né? Ou quer entender melhor da sua história, tá? O primeiro grupo, eu acho que é imprescindível, assim, ele precisa de terapia. Tipo assim, não tem escolha, né? É que nem quando uma pessoa tá com algum problema do coração, ela precisa de medicamento para aquilo, né? A pessoa tem câncer, ela precisa de um tratamento para câncer, e por aí vai. Então, eu acho que as pessoas do grupo, essas pessoas que têm muitos prejuízos na vida, né? E pessoas que vocês conhecem que têm muita dificuldade de manter constância na vida no que faz, que às vezes dorme muito, sabe? Fica muitas horas dormindo, tem muita dificuldade de socializar com as pessoas, né? O que mais, Carol, que a gente pode acrescentar nesse grupo de pessoas que realmente têm transtornos fechados? Que a ansiedade atrapalha muito a vida, na ponto de ir numa entrevista de emprego, sim, né? De se expressar, É um problema que ela percebe que ela não tá conseguindo resolver, assim. De forma
Tipo assim, nada resolve, né? Uma leitura, vídeo. E é engraçado que, tipo assim, a gente demoniza tanta terapia até hoje. Tem melhorado. Mas eu brinco que a pessoa passa no padre, ela passa no pastor, ela passa no coach, ela passa em todos os lugares antes de chegar no psicólogo. Mas acho que a gente pode entender um pouquinho até por quê. Vamos só pro segundo grupo antes. O segundo grupo é aquelas pessoas que têm uma baixa eficácia, aquelas pessoas que a terapia vai ajudar muito, né? Elas podem procurar outros meios, podem talvez fazer um curso, né? Para conhecer um pouco mais, entender. Podem, por exemplo, sei lá, através de uma leitura. Tá ouvindo esse podcast também. Outra ouvindo o podcast, mas, assim, ela se beneficiaria muito da terapia, né? O primeiro grupo, assim, não tem escolha. O segundo grupo, ele se beneficiaria muito. E o terceiro grupo é um grupo onde ele pode ir para terapia, pode ser que o psicólogo vai ter até um pouquinho mais de desafio, porque às vezes não chega com a demanda explícita. Sim. A questão do terceiro grupo é que chega, eu não sei, eu acho que eu quero me conhecer melhor, né? O terceiro grupo, ele não tem uma demanda tão explícita, mas a gente consegue alinhar o objetivo na terapia, né? Não, e eu falo que é tão interessante que eu acho que essas coisas, por exemplo, inteligência emocional, autoestima, essa regulação emocional, elas deveriam ser ensinadas na escola. Com porque certeza. Muitas coisas seriam diferentes a partir dali. Assim como a educação financeira, mas essa questão da inteligência emocional, ela precisava ser ensinada desde a infância. Porque, assim, é o básico da gente entender minimamente que nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos comportamentos. Um vai interferir no outro, Sim. né? Não em uma ordem exata, mas vai interferir, né? O último grupo, ele é um grupo que se beneficia muito ouvindo podcast, lendo um livro, participando de uma palestra, participando de um curso, porque tem condições, assim, tem eficácia, né? Tem capacidade de conseguir resolver mais problemas do que o primeiro e o segundo grupo. Não, e até aquela coisa polêmica entre os psicólogos, né, de algumas abordagens, que é aquela questão da autoterapia, do paciente não precisar eternamente fazer terapia. A terapia cognitiva comportamental, um dos objetivos delas, que é a minha abordagem da Carol, é que o paciente, ele aprenda a se tornar o seu próprio terapeuta, né? A TCC, ela oferece modelo cognitivo, conceitualização cognitiva, né? São modelos onde a gente ensina estratégias para o paciente dentro da sessão para que ele depois consiga gerir o modelo cognitivo dele, dos pensamentos, emoção e sentimento. Basicamente assim, a pessoa tá lá, vamos pegar essa pessoa que chega lá no SUS achando que tá tendo um ataque cardíaco, mas é só uma crise de ansiedade. Essa pessoa ela não tem nenhuma ferramenta para lidar com as suas próprias emoções, sentimentos e pensamentos. Quando essa pessoa vai para terapia, ela começa a ter ferramenta. Vamos imaginar que antes, essa mesa aqui é ótima, vamos imaginar que antes você estava aqui com essa mesa, você estava tentando cortar essa mesa com uma faquinha. Não vai cortar. A terapia vai te arrumar uma serra, né, potente, que você vai conseguir cortar. Uma motosserra, vai até mais rápido. Exatamente. Ou seja, a gente entende que eu tenho agora uma ferramenta potente para me ajudar, né, a lidar com aquilo que é o meu problema, a minha questão em si. Né? Então, a gente valoriza muito, muito isso, assim, no processo terapêutico, de poder oferecer às pessoas a possibilidade delas, assim, conseguirem se autogerir, para elas não precisarem do terapeuta, assim, o tempo inteiro. E para quem não sabe, pegando um gancho no que a Carol trouxe, que existem várias abordagens e cada abordagem tem uma perspectiva muito diferente da outra, né, A Carol? abordagem, basicamente, é a forma que a gente vê o ser humano e que a gente vê o mundo, assim, como o ser humano se relaciona no mundo. No caso da TCC, a gente vai compreender... Tem várias diretrizes na TCC que a gente segue, mas basicamente a gente vai compreender que todo ser ele tem crenças e essas crenças vão regir a forma como ele vê o mundo, assim. E essas crenças foram aprendidas desde muito novo, assim, né? Desde a infância. E às vezes você pode estar achando aí que a forma como você age é uma forma tranquila, mas talvez o quanto você tem discutido nos seus relacionamentos seja algum trauma passado aí, hein? Alguma necessidade não atendida, né? É isso mesmo. As crenças são como óculos. A gente vai colocando lentes, algumas lentes muito embaçadas, Sim. outras sujas, né? Costumo dizer que a terapia, ela quase que oferece óculos novos pra gente, porque às vezes a gente pode estar usando um óculos lá da infância ainda, né? Um óculos que a gente usava Sim. lá nos 9 anos, 10, 12, para olhar para o mundo e não faz mais sentido.
É uma camisetinha que não te serve mais. Exatamente. Você fica lá tentando forçar a camisetinha dos 9 anos num corpo de 30, não entra. Não entra. Perfeito, Carol. Já viu aquela música do Raul Seixas, Sapato 36? Amo essa música, porque ele fala literalmente assim, acho que é uma música até pro pai dele, que ele fala, né, que o pai tá lá tentando enfiar pra ele uma expectativa, uma perspectiva de mundo que não cabe mais nele, né, e que ele precisa de coragem pra falar, olha, eu não preciso mais desse sapato, eu vou procurar o que me serve. Sim. E às vezes procurar o sapato que serve pra gente é justamente esse lugar onde a gente reconhece que tem alguma coisa em nós que não tá legal, tem alguma coisa em nós que tá causando muito sofrimento, muita angústia, muita desesperança, que tá fazendo com que a gente se afaste cada vez mais dos nossos valores, daquilo que a gente quer pra gente na vida, né? Que seja ter um relacionamento mais saudável, que seja, sei lá, se sentir mais valorizado no seu trabalho. E aí, cabe, assim, a nós também esse lugar de reconhecer que, olha, tudo bem, eu preciso disso, eu não sei nem por onde começar, não sei nem como fazer, mas eu sei que eu preciso de ajuda pra isso. Sim. Né? E eu acredito que é tipo assim, né? O que... Uma das coisas mais procuradas no Google ano passado foi como ser uma pessoa mais feliz, como adquirir felicidade. E eu acredito que seguir uma vida de acordo com os seus valores é justamente essa bússola que vai te levar para uma vida mais satisfatória. Eu vou até pegar um gancho e te perguntar, você acha que é possível a gente ser feliz e plenos todos os dias? Com certeza não, nossa! Boa. Não mesmo, né, Carol? Não mesmo. Até porque... Inclusive, vou até te devolver a pergunta, Polly. Como a gente reconheceria que a gente é plenamente feliz se a gente não tiver momentos de tristeza? Sim, e todas as emoções são necessárias. Todas as emoções são necessárias. A gente tem também muitos tabus sobre as emoções, eu acho que muito mais pelo contexto social. Sim. Emoções que são muito poucos validadas no social é a raiva. Gente, eu acho a emoção da raiva uma das emoções mais potentes. Por quê? A raiva é uma emoção que nos amplia a percepção de limite. Se a gente tá num relacionamento e tem alguém, né, que deixa a gente com raiva, é porque, de fato, aquela pessoa talvez ela esteja ali ultrapassando um limite, ela esteja sendo muito incoerente, né? Ela esteja sendo um pouquinho inconveniente com a gente, e isso aumenta a percepção de que, ó, eu preciso de ir até aqui com essa pessoa, ela não pode passar muito daqui, porque é assim, a relação aqui precisa de ser um pouco mais delimitada, né? Não, e é até um exercício que a gente pode até conversar aqui, porque eu passo isso muito para as pessoas quando elas chegam falando, eu brigo muito com o meu marido, né? Como que eu posso melhorar isso aí? O exercício de identificar qual necessidade que tem por trás da sua raiva é sensacional. Porque, por exemplo, eu sempre digo que a briga nunca é sobre o sabor da pizza. Tem alguma coisa por trás disso, assim. O casal tá lá, vai pedir uma pizza, e aí ela quer de frango catupiry, ele quer de calabresa. No fim das contas, ela cede e aceita de calabresa. Só que ela fica com raiva. Mas eles não estão brigando pelo sabor da pizza. Ela está brigando, na verdade, porque talvez ela não está sendo ouvida dentro de casa. Então, aquelas brigas mínimas que a gente tem, por exemplo, não lavou a louça e você fica brava e você destrói a casa. É uma raiva desproporcional, né? É porque você não está sendo reconhecida. Mas o quanto você não pede? Expressa. Exatamente. Tipo assim, você expressa na hora da raiva, o outro não vai te compreender. Mas se você... E isso é um aprendizado, porque eu sempre digo que comunicação também é um caminhar constante, né? Você tem que aprender. A gente só aprendeu com os nossos pais, a maior parte das vezes, a gritar, né? Que era até o que a gente estava falando mais cedo um pouquinho aqui. Então, eu preciso aprender a me comunicar com o meu parceiro nas minhas relações, para que eu possa ter todos os meus relacionamentos funcionais e saudáveis, assim, Sim. né? Mas, Sim. inclusive, Polly, qual que é a diferença, então, de terapia e conversar com os meus amigos? Não é a mesma coisa? Eu acho que conversar com os amigos... vou melhorar essa frase. Não é terapia, mas é terapêutico. Principalmente se a gente tem uma boa rede de amigos, uma boa rede de pessoas saudáveis que são ali que também, né, nos preenche, assim. Eu acho que o lazer é uma necessidade básica que ela precisa, né, de ser ali constantemente alimentada. A terapia, o que vai diferenciar a terapia de algo terapêutico? É que a terapia, ela é um sistema, né, de ferramentas, teoria, né, de validações científicas, de métodos, estratégias, né, para orientar uma pessoa, né, para
conduzir essa pessoa a chegar a um estado, né, de mais bem-estar, né, de mais qualidade de vida, né, de autoestima, por exemplo, tá? O terapêutico, não necessariamente ele vai ter um método, uma estratégia, uma validação. É só algo que te faz bem ali. É só algo que te proporciona um momento ali de bem-estar, né? O que é terapêutico? Estar com os amigos, ver um filme, Netflix, né? Ir no cinema, sair pra balada. São coisas terapêuticas. Mas não quer dizer que só porque é terapêutico e te traz bem-estar, vai resolver algumas questões suas que são mais complexas. E quando a gente fala, né, de transtornos psicológicos, de dificuldades, assim, que acabam afetando áreas da nossa vida, a gente tá falando de coisas que são mais complexas, que precisam de um rigor, né, maior dentro das estratégias, do método de aplicação, que a gente vai até um pouquinho assim pro lado da ciência, de entender que a gente precisa de uma estratégia assim coerente, que tenha um passo a passo para orientar esse outro a se conhecer, ou a acessar aquilo que tem incomodado, ou que tem produzido vários sintomas, né? Então, o terapêutico, ele é algo que todo mundo pode se beneficiar, mas não quer dizer que vai resolver o problema. Não, além do que, né? Quantas vezes você não pode ter conversado com um amigo seu? Eu não sei se já aconteceu no seu caso. No meu, aconteceu muito. Você vira e fala pro seu amigo aquele problemão, assim, que você tá, e a pessoa vira e fala, mas por que você tá fazendo isso, né? Na terapia, você não vai escutar nenhum tipo de julgamento, assim, não, né? Isso mesmo, Carol. Inclusive, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho como que é uma sessão de terapia, como funciona, assim, desde a hora que a pessoa chega lá, né? Como que é o primeiro contato. Vamos começar ali pelo primeiro contato. Vamos para a primeira sessão, né? A primeira sessão eu sempre digo que é a mais assustadora. E, gente, não é só para vocês, tá? Para nós psicólogos também. Porque todos nós, inclusive, fazemos terapia, né? Precisamos fazer, inclusive. A primeira sessão, eu sempre digo que é a sessão mais acolhedora que existe. Eu adoro primeira sessão, gente. Conhecer uma nova história, eu digo que histórias me contagiam. Como a gente tem seguido, tanto eu quanto a Polly, uma perspectiva mais pautada na terapia de esquemas do Jeffrey Young, que é uma visão dentro da TCC, basicamente o Young, ele fala, você consegue descobrir que o terapeuta é um bom terapeuta se ele for um bom pai ou uma boa mãe. E aí, gente, a primeira sessão é acolhimento, assim. Eu faço uma piadinha para dar uma descontraída, pergunto se foi tranquilo chegar aqui no consultório, como eu atendo presencial aqui em Uberlândia. Nosso consultório lá, ele é super casinha de vó, assim, tem filtrinho de barro, todo bonitinho. Gracinha. Né? E aí, deixo as poltronas super confortáveis, jogo um cheirinho de lavanda na sala para ficar bem assim. E, basicamente, eu quero saber quem é você. O que os outros não estavam dispostos a ouvir de você. Porque pra gente, você pode contar absolutamente tudo. Até aquelas paranoias que se você chegar pro seu namorado e falar, ele vai virar e falar assim, tu tá doida? A gente vai querer ouvir, a gente vai querer saber. A gente vai querer saber sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida conjugal, sobre a sua família, sobre as suas próprias questões, universidade, seus sonhos, suas metas. E aí, juntos, a gente vai estabelecer quais são os seus objetivos com a terapia. O que você entende que você está precisando melhorar ali na terapia, né? E não melhorar de dar um remédio para você e solucionar em 2 sessões, não. Eu acho isso válido também, né? Algumas pessoas perguntam, quanto tempo dura o processo terapêutico? Aí, de novo, eu volto lá naquela perspectiva dos 3 grupos, né? O grupo que tem um transtorno, a terapia pode durar muito mais tempo para ele Sim. do que uma pessoa que chega com uma questão muito simples, né? Que talvez ali em poucos meses, né, ela vai ter resolvido. Uma pessoa com um transtorno mais grave, como, por exemplo, um transtorno borderline, é uma pessoa que vai precisar de um tempo mais longo mesmo de terapia, assim, até pela complexidade que envolve esse transtorno, né? As questões afetivas, né? As questões comportamentais, cognitivas, né? Então, vamos se dizer assim, vou trazer um transtorno simples, assim, né? Da gente aplicar dentro da perspectiva da TCC, um transtorno de pânico, 6 meses, talvez, 6 meses, 8 meses, por aí, né? Mas isso é de caso a caso, né? Eu não gosto de dar uma estimativa exata, porque pode ser que a gente trate o objetivo
lá na primeira sessão, a gente também estipula alguns objetivos com o paciente. Aquilo que ele deseja alcançar com a nossa ajuda, né? Aquilo que ele quer, aquilo que tem mais incomodado ele durante esse processo da vida dele, que ele não está conseguindo lidar sozinho. Então, a gente acaba estipulando um objetivo. Vamos imaginar que o objetivo do paciente seja: eu quero ter mais controle sobre a minha ansiedade, eu quero poder apresentar um trabalho, ou eu quero poder até me relacionar, eu não consigo me relacionar com ninguém, né? E aí, a partir daí, a gente vai conseguindo construir, né, essa perspectiva da terapia, essa perspectiva dentro e trabalhar com isso que ele deseja. Só que aí pode ser que em 6 meses eu alcance o objetivo com ele? Sim. Pode. Pode ser que eu fale assim, não, essa pessoa tá pronta para levar alta. Mas aí pode ser que ela me traga uma outra demanda. E ela fale, não, Polly, eu tenho uma outra demanda e eu tenho um babado aqui. Não, e a grande questão é o quê, né, Polly? Tipo assim, é tudo muito colaborativo na TCC. Então, se o paciente não está engajado na terapia, não está disposto a cumprir os deveres da semana, se ele não está disposto a se comprometer, porque é diferente estar na terapia de fazer terapia. Concordo. Porque tem gente que paga a academia, vai lá 10 minutos e, tipo assim, finge que tá fazendo uma academia. Ou paga 6 meses seguidos e vai, tipo, se for muito, né? Isso. Na terapia também tem como. Você vai lá, finge que tá lá de corpo presente. Esses casos, você demora muito para acontecer alguma mudança ali e o paciente poder ver que a mudança realmente aconteceu, né? Uhum. Terapia realmente é um lugar onde você precisa e reconhece que precisa de estar. Porque aí sim, eu acho que a partir desse momento ela se torna necessária, né? Sim. Ano passado, saiu uma pesquisa bem legal que fala assim que os 3 pilares da saúde, eu tô falando de saúde de modo geral, não é nem só sobre saúde mental, mas o pilar, assim, da saúde é atividade física, né? Cuidar da alimentação, que eu falo, diminuição de industrializados, comer uma comida mais saudável. Comer de verdade. Comer de verdade, né? E o terceiro seria praticar mindfulness, né? Mindfulness é uma ferramenta que a gente tem na TCC também, que a gente trabalha com os nossos pacientes, né? Você quer falar um pouquinho, Carol, na sua perspectiva do mindfulness? Então, basicamente, o mindfulness, falando aportuguesado, né? É a atenção plena. Isso mesmo. É o ato de estar presente na sua vida. Estar presente. Porque, basicamente, quantas vezes... É só você parar para pensar aí na sua casa. Quantas vezes você estava fazendo alguma coisa, já pensando em 10 coisas que você tinha que fazer para frente. Então, é aquela sensação de zumbi existencial. A gente se vê flutuando pela vida. Tanto que, tipo assim... Já vi pacientes me contarem que queriam muito... Aconteceu com uma paciente minha. Ela queria muito ir no show do Coldplay. E quando ela chegou lá, ela estava tão preocupada nas contas que ela tinha que pagar do show do Coldplay que ela não se lembra nem de metade do show, porque ela estava flutuando. Nossa. Sim, isso acontece. Cheio de pensamentos automáticos, completamente, Sim. né? Regidas por isso e por emoções confusas, né? Sem reconhecimento. O Mindfulness, ele é mesmo atenção plena, voltar-se pro aqui, pro agora, né? Olhar para si, olhar para o ambiente, né? Poder fazer as coisas de forma focada. Tem outras práticas de Mindfulness, por exemplo, como colocar uma meditação guiada. Tem gente também que fala que isso é Mindfulness, eu acredito. Mas tem outras formas de praticar, como, por exemplo, acho que tempo de qualidade acaba entrando em Mindfulness, né? Você poder tomar um cafezinho prestando atenção no seu cafezinho já começa pelo básico já, sim, né? Sim. Inclusive, no Dia das Mães, eu dei para minha mãe um jogo, né, de pratos e xícaras. E aí, eu mandei um bilhetinho para ela, falando assim, olha, é para você tomar café com mais atenção plena, desfrutar, né? Olhar para essa xícara, assim, e tomar o café. Gente, isso pode parecer algo tão bobo, tão superficial, mas o simples ato de você poder sentar e tomar um copo de água conectado ou focado nesse copo de água, isso também é atenção plena. Exatamente. A gente vive A globalização é boa, em partes. Porque a globalização fez a gente correr. Parece que a gente tá sempre atrasado, né? Assim, eu me sinto de vez em quando o coelho da Alice no País das Maravilhas. O tempo todo olhando no relógio. Ai, meu Deus. Desesperada, querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Quando você para
normalmente dia de quarta, quinta, que eu atendo presencial, eu atendo em torno de 10 pacientes por dia, eu paro no meio do dia e eu falo, eu preciso me encontrar. É só você pegar um copo de água, respirar fundo, tomar sua água, perceber se aquela água tá geladinha, ela tá natural, como que ela tá. Sim, sim. Você pode fazer isso também na hora de tomar banho, né, Carol? Sim. No banho, tomar um banho com atenção, focar na água caindo, escorrendo, né? Quando for lavar a louça, de fato, estando ali, lavando a sua louça mesmo, fazendo aquilo, né? Se você for ensinar a tarefa para o seu filho, se você tem filho, que você possa sentar com seu filho e, de fato, fazer a tarefa, não estando fazendo a tarefa e no celular. E no celular. A gente tem muitas distrações no ambiente, né? E quando a gente fala de saúde mental, eu acho que é por isso que é tão desafiador para a população em si compreender. Mas a saúde mental, ela não é uma receita pronta, um negócio onde eu vou te entregar e você vai fazer. Mas são pequenas ações que a gente vai tendo constantemente no nosso dia a dia, nas nossas relações, para que a gente vá podendo construir esse lugar, né? De mais qualidade de vida, mais bem-estar com nós mesmas, né? Com quem a gente é. Com esses pequenos passinhos que a gente vai dando constantemente. Inclusive, o Robert Leahy, Sim, Leahy, o Robert. Ele fala no livro dele, eu acho que é uma das primeiras frases, é o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, que inclusive é uma boa indicação caso você queira começar a aprender sobre as suas próprias emoções. Ele fala assim, a tristeza é inerente ao ser humano, a tristeza ela nasce com você. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você se comportar pelo que você sente. Ele fala isso também nesse livro, né? Eu posso até estar me sentindo com raiva, mas uma coisa é eu me sentir raiva, outra coisa é eu quebrar o espaço todo. O espaço todo. Né? Uma coisa é eu sentir tristeza, outra coisa é eu agir pela tristeza, né? As nossas emoções, elas são condições naturais. Isso. Né? Mas assim, se a gente se estender nesse tema, a gente vai ficar aqui o resto da tarde. Sim, mas, Polly, assim, inclusive foi uma dúvida que muitos pacientes meus trazem quando chegam na terapia. Se eu não gostei da primeira psicóloga que eu fui, então isso significa que terapia não é pra mim? De jeito nenhum. Eu costumo dizer, eu não sei se vocês conhecem o aplicativo Tinder, aí tem lá a parte do match. Eu acho que é a mesma coisa com psicólogo, é necessário dar match. E o match que eu falo, né, eu vou trazer esse termo assim, bem popular mesmo, mas o match que eu falo é a identificação. A gente precisa de sentir identificação com esse psicólogo, né? Sentir que, assim, que ele vai entender a gente, né? Que ele conseguiu te recepcionar ou te acolher dentro daquela sua demanda. Porque se você tá com um psicólogo e você não se sentiu à vontade, ou você... Sabe? Às vezes a gente sente que alguém não tá legal, não tá fluindo, então busque outro. Eu acho que não há problema nenhum em você sair. Psicólogos são treinados para isso, para compreender que realmente tem pessoas que não vai bater, né? Se você já pagou a sessão, todas as sessões, talvez você pode negociar, conversar, falar, olha, eu fiz uma sessão, quero pagar só uma sessão, não quero fechar o plano mensal. Então, há esse lugar de troca e esse lugar de conversa. Mas eu não acho justificável deixar de fazer terapia porque eu não dei certo com o primeiro psicólogo. Não, até porque, além de terem várias abordagens, a gente também tem psicólogos extremamente diferentes. A gente vai ter psicólogos mais falantes, a gente vai ter psicólogos que são mais sérios, que são mais fechados. Essa semana eu até postei nos stories, eu não sei se você chegou a ver, que uma paciente minha, ela sempre vira e fala assim, eu tô triste? Tô. Eu tô mal? Tô. Mas eu botei uma roupa e eu tô indo pra cafeteria. E é isso. É desse jeito. Tipo assim, tem psicólogos que vão ter uma relação muito mais próxima. Eu me sinto muito à vontade com isso. Eu também. Mas vão ter outros. E, inclusive, tem pacientes que já chegaram, bateram lá comigo, viraram e falaram assim, você é espontâneo demais, eu não preciso disso tudo. É isso. Sim, sim. Tem pessoas que não vão se adaptar. E eu acho legal isso. Porque eu acho que a psicologia é uma profissão onde não tem competição. Porque, velho, a pessoa que às vezes vai se dar muito bem com o meu jeito, não vai se dar tão bem com o jeito da Carol e tá tudo bem. E vice-versa. Alguém que vai dar muito certo com o jeito dela pode não dar certo com o meu jeito, né? Então, eu acho que a nossa profissão é uma profissão que não tem competição por causa disso, sabe? Então, eu acho legal assim. Se você não se deu bem com seu psicólogo, não desista por causa disso. Você pode procurar, inclusive, experimentar outras abordagens, outros psicólogos e ver onde você se sente mais à vontade. Exatamente. Né? Mas também tem outra dúvida. E aí? Procuro primeiro quem? Psicólogo ou psiquiatra?
Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Olha, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Por quê? Porque eu acho muito difícil, assim, achar psiquiatras humanizados. Minha opinião, assim, verdadeira e sincera. Quando eu falo de humanização, eu falo de psicólogos que realmente batem nessa tecla de você não vai tomar medicamento sem psicoterapia. Tomar medicamento sem psicoterapia é a mesma coisa que você tampar o sol com a peneira. Mesma coisa. Não vai resolver, você pode sentir ali um bem-estar, uma qualidade de vida durante um tempo, mas se você para com o medicamento, o sintoma volta de novo, né? Fora que se você toma aleatoriamente, sem um acompanhamento, isso corre o risco de você ainda se tornar dependente. Medicamento não deve ser para sempre. O medicamento, ele precisa de ter um acompanhamento ali, médio ou longo prazo, de fazer um plano terapêutico também com medicamento, que tem um plano terapêutico do medicamento, né? Em conjunto com o psicólogo. O psicólogo, o psiquiatra vai conter a crise, mas é o psicólogo que vai te ensinar a lidar com ela. Sim, sim. Não, e eu também acredito que você chegar ao psicólogo primeiro faz muito mais sentido, porque o psicólogo ele vai conseguir reconhecer e indicar se você precisa do medicamento. A grande questão é, Polly, eu tenho uma sensação, e eu não sei se você tem essa sensação, de que as pessoas se tornaram imediatistas. A tecnologia, a modernização. Exatamente. O medicamento ele vem dessa forma. Só que com esse imediatismo, a gente criou a maior sociedade ansiosa da história. Sim. Né? Independente de medicamentos, né, Carol? E eu acho isso muito sério, assim. Muito sério mesmo, porque dá sim pra gente fazer tratamentos e não necessariamente ficar dependente de medicamentos. São casos e casos, né? Claro, mas boa parte da população não há necessidade de usar medicamento, só com a psicoterapia conseguiria, sim, lidar com boa parte dos seus problemas, mas a indústria da medicalização tá aí e a gente sabe que ela tem crescido cada vez mais. Então, assim, até de uma perspectiva mais de conscientização, né? O medicamento, ele pode ajudar, eu acho que não é todo mundo que precisa, mas a psicoterapia pode ser caminhos para que a gente possa descobrir formas de lidar com muitos dos nossos problemas. Inclusive, segundo a OMS, o padrão ouro de tratamento, o mais eficaz é juntar a psicoterapia com medicamento, né? É. Mas é engraçado, porque, tipo assim, é aquele resquício que a gente ainda tem muito dos nossos pais, que é aquela coisa de vamos botar um tapete aqui na sala, a gente varre tudo para debaixo do tapete e finge que não tem nada acontecendo. Né? O medicamento é isso. Ele dá uma, né? Fora vários efeitos colaterais, gente, desde libido, tipo, dor de cabeça, né? Até pupila, assim. Eu soube recentemente que tem medicamentos que dilatam a pupila. Sim, deixa midriática. E isso é algo que eu não sabia. Então, assim, né? Pontos relevantes. Eu vou aproveitar que você puxou esse ponto aí, né? Do medicamento. E aí, eu quero te perguntar, assim, livros de autoajuda ajudam? Complicado, né? Se a Alana escrevesse todos, eu compraria. Mas, assim, é terapêutico, mas não é terapia. Sim, novamente. Sim. É isso. Eu acho interessante a gente tocar nessa pauta, porque eu já tive paciente que comprava todos os cursos possíveis na internet. Possíveis para melhorar, fazer terapia. Tipo assim, a pessoa fazia tudo. Por que às vezes, só comprando um curso ou só uma leitura, né, de um livro de autoajuda não é suficiente? Porque vamos voltar na perspectiva dos três grupos. O grupo A, o grupo do transtorno, ele não vai se beneficiar com um livro de autoajuda, com um curso. É muito mais complexo. O grupo B talvez tenha muita dificuldade, né? O grupo A, o grupo C, até que sim. Para ele até que seria interessante. Sim. Então, a gente precisa de sempre ter essa perspectiva de que pode ser que não funcione mesmo, né? Já vi, eu tinha alguns pacientes, assim, bem frustradas, né? Nesse lugar de comprar muitas coisas, muito curso. Eu nunca melhoro, mas tinham transtornos muito graves também, né? Não, e com essa questão da internet também é muito complicado, Polly. Porque como é muito defasado, você vai comprar 10 cursos diferentes, vão ser 10 perspectivas diferentes que vão dar um nó na sua cabeça e que não vão estar de acordo especificamente com aquilo que você precisa. E a terapia vem justamente para isso, para ser exatamente trabalhando com aquilo que você precisa.
Uhum. É um livro de autoajuda escrito para você. Boa analogia, né? Lembrando também, acho que é importante a gente dar um ponto assim de que terapia não é para sempre, né? Eu acho, dependendo da abordagem, tem algumas abordagens que validam muito a terapia pro resto da vida, assim, né? Eu acho que a terapia não é uma condição para sempre. Eu acho que é muito possível você fazer terapia, tanto que a TCC defende muito essa ideia de que você vai fazer terapia por um tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano, né? E depois você vai 2 anos, por aí vai, não sei, um tempo exato, não quero trazer essa pauta. Mas eu quero te dizer que, em algum momento, a ideia é que você se torne seu próprio terapeuta e receba alta, né? Alta, entendendo que você dê conta que você adquiriu ferramentas suficientes para conseguir gerir os seus problemas assim, né? E tem abordagens, sim, que defendem essa ideia de que terapia é para sempre, né? Mas não é nosso caso, né? O nosso caso, a nossa perspectiva, ela é outra, assim. Não, Né, e Carol? assim, né? Puxando sardinha para os esquemas, né? Que somos apaixonadas. Estar em terapia dos esquemas é aprender como o afeto ele é capaz de cuidar tanto quanto qualquer outra coisa, assim. E a falta dele é capaz de destruir todas as áreas da sua vida também, Sim, né? sim. Eu acho que a TE, ela vem para mostrar pra gente, assim, que é possível ter uma vida valorosa, é possível permanecer, sim, com alguns afetos, mas em contextos diferentes, Sim. validando que tem algumas pessoas que vão conseguir muito, assim, suprir suas algumas necessidades, e aí tem outras que não vão conseguir. Mas não significa que você não mereça. Você vai precisar de ampliar um pouco mais a sua percepção para aprender a buscar isso em outros lugares, em outras pessoas, em outras relações, né? Eu acho que a ideia, assim, da contextualização, ela acaba ampliando a nossa perspectiva para que a gente possa perceber outras coisas que a gente não estava percebendo antes. E até para a gente ser responsável pela nossa própria história. É até uma analogia que eu sempre faço para os meus pacientes, que é assim... Basicamente, sabe aquela abertura de Senhora do Destino? Mande notícia. Sei. Antes da terapia, você é aquele personagem preto e branco. Depois da terapia, você começa a adquirir cor e você passa a ser protagonista da sua própria vida. Sim, e isso é bonito demais, né, Carol? Ai, gente, eu acho lindo participar da história de tanta gente, assim. Também. E é engraçado porque o pessoal vê a gente, por exemplo, no Instagram e acha que a gente não se afeta, né? A gente faz muito terapia para poder dar conta de algumas demandas nossas. Mas, gente, é basicamente assim, aquele meme que a gente vê no Rios. Eu aguando planta e pensando na evolução das pessoas, assim, dos pacientes, pensando nos casos dos pacientes, o que a gente pode evoluir ali ainda. Sim. A gente é um ser humano encontrando com outro ser humano. Sim, sim. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. Eu acho legal, assim, às vezes eu até falo para os meus pacientes, eles falam, nossa, Polly, você é incrível, obrigada. Nossa, você é uma psicóloga fantástica. Foi muito bom que eu encontrei vocês. Eu falo assim, gente, a minha participação na sua vida é tão pequena e vocês não sabem o quanto a participação de vocês na minha vida é gigantesca, assim, né? Não, e a gente acabo aprendendo aprende, muito né? mais. A gente aprende demais. É porque, assim, não dá pra gente passar pela vida de outra pessoa sem ser marcado e deixar uma marca, mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não queira, concordo. Carol, acho que a gente tá chegando ao fim aqui, né? Dessa troca, né? Muito gostosa. É um prazer estar aqui hoje, né? Acho que a gente conseguiu desenvolver bem esse tema, essa perspectiva da saúde mental, de deixar para vocês que tem caminhos, é importante olhar. Os atalhos, precisa de tomar muito cuidado com esses atalhos, né? Porque eles podem nos custar muito caro a médio e longo prazo, né? Esses atalhos como medicamento, por exemplo, para acabar com o problema, né? Mas, assim, deixe minha contribuição, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem no Instagram. Eu acho que tanto para mim quanto para Carol, né? E eu deixo aqui o meu muito obrigada por quem conseguiu chegar até aqui, né? E é isso, caso vocês percebam que vocês precisam de terapia, vocês podem procurar por nós, que a gente vai estar lá. Sim. Podem chamar a gente no Instagram, tirar dúvidas, agendar. Estamos por lá. À disposição. Muito bom estar aqui com você, Carol. Até muito breve. Muito bom, Polly. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.